que foi o exemplo que ele falou, o que foi que o professor falou, né? Isso é uma vantagem de ter gravado. Enfim, pode falar, Mariane. Então, já está valendo a partir da próxima semana, né? Na quarta vai ser Ah, remota e na sexta presencial, né? não. Então, o pessoal pediu para trocar, certo? Tem um grupo, né? As meninas, até a Laila e a Janaína estão aqui, que existe uma... Não é conveniente, né, com os horários que elas já vão ter que estar na UFES, né, para coincidir com os horários. Por exemplo, tem até, vamos supor, a gente tem essa aula síncrona na sexta. Eu sei de gente da turma que tem aula presencial na sexta à noite e nesse horário aqui da aula tá no ônibus indo para a UFES, gente do interior. Então acontece muito disso, né? Isso é uma coisa comum. Então eu aceitei mudar. Eu até vou mandar outra notícia, que vai ser o contrário, tá? Então, vai ser na quarta presencial e sexta Sim, remoto, né? sim, exatamente. Sim, eu acho que a gente tem que ter uma flexibilidade de, eu decidi que vai ser assim, vai ser. Não, porque esse retorno gradual estava previsto, estava na cara que esse tipo de desarranjo ia começar a acontecer, né? Que a gente tem 22 alunos na turma, eles que fazem disciplinas distintas. Então, algumas delas são presenciais, as outras são remotas, ou vai ter essa troca de dia, né? Então, vai acontecer muito em horários de aula remota, tem aluno que está até se deslocando, né? Enfim. Aí, no intuito de minimizar esse tipo de problema, certo? Então, mas eu vou mandar outra notícia, né? Enfim, aí esperamos que dê tudo certo. Mas ela tá vendo, até por esse é um dos motivos que me levaram até a pensar assim, mas será que todo mundo vai conseguir assistir, né? A aula no dia que eu estou dizendo que eu vou dar aula presencial. Então, até para alunos que não vão poder assistir, né? Que vão estar, sei lá, se deslocando, qualquer outro problema, deixa gravado também. Dou aula presencial, grava a mesma aula, né? Enfim, para ninguém. E até com isso, eu abro a possibilidade, porque eu sei que tem gente que morava de aluguel aqui, que não é de Aracaju, e que antes da pandemia tinha alugado moradia aqui, tudo. E aí veio a pandemia, é lógico que a pessoa não vai ficar 2 anos pagando um aluguel sem morar. E aí a pessoa se desfez do aluguel e está distante. Então, com isso, eu até abro a possibilidade da pessoa não ter que voltar, porque está tudo metade de um jeito, metade de outro, né? Então, eu abro a possibilidade da pessoa só viajar para o dia da prova. Não precisa alugar de novo uma casa, às vezes para ter 2 aulas na semana, porque várias outras estão sendo remotas, né? Muito bem, então. Então, vamos retomar o nosso assunto aqui, né? Nós vimos, antes da nossa primeira prova, 2 aproximações que existem para a gente tratar, né, a cinética das reações, tratar os mecanismos e chegar em propostas de lei de velocidade global, que eram a proposta a aproximação de pré-equilíbrio e a aproximação da etapa lenta. Aí hoje nós vamos começar a introduzir a chamada aproximação do estádio estacionário, que, aliás, já foi mencionada várias vezes, e que, na verdade, mesmo sem citar esse nome, né, tão explicitamente, a gente já acabou utilizando, né? A aproximação do estádio estacionário, ela se baseia no seguinte, no fato de que mecanismos que envolvem várias etapas, necessariamente, eles sempre formam intermediários, certo? E os intermediários, eles não aparecem
na reação global, eles não aparecem nem como reagentes, nem como produtos, nem como catalisadores. Então, por isso, eles não devem aparecer na lei de velocidade global, certo? E outra premissa é a de que os intermediários, certo? Em muitas situações, a variação na concentração deles segue esse padrão mostrado aqui à direita, né? Ou seja, se a concentração, se eu tenho essa reação global aqui, A, dando o produto com um intermediário, num gráfico de concentração, de todas as concentração genérica valendo para todas as espécies, eu tenho a concentração do reagente diminuindo, a concentração do produto aumentando, e a concentração do intermediário baixa, né? E aproximadamente constante durante a maior parte do tempo. Em que situação é em que isso ocorre? Uma situação em que o intermediário ele é consumido rapidamente, tão logo ele se forma. Né? Ou seja, a constante de velocidade dessa segunda etapa é maior do que a da primeira etapa. Porque se acontecer o contrário, né, essa reação aqui, essa segunda, ela for mais lenta que a primeira, o que acontece? Você tem um acúmulo da concentração do intermediário, né, no meio reacional, e você vai ter a derivada dessa curva aqui em vermelho igual a zero num curto intervalo de tempo, que é o oposto do que acontece aqui. Aqui a gente tem, né, a derivada da concentração do intermediário em função do tempo igual a zero para um grande intervalo de tempo. Né? Então, é nisso que se baseia. É isso que estou detalhando aqui. Né? Então, a gente viu que muitas reações, em muitos casos, essa aproximação ela é bem sucedida de fato. E, obviamente, que existem exceções. Né? Eu vou passar um artigo para vocês, para quem tiver curiosidade, em que se discute, né, o que fazer nesses outros casos, certo? Mas, em rigor, a gente já viu como que são os tratamentos cinéticos sem aproximações. Né? A gente cai em tratamentos que utilizam um formalismo matemático com equações diferenciais mais complexas, enfim. Então, nesse sentido, sempre é desejável a gente buscar essas aproximações. Muito bem. Então, nesse slide aqui, eu estou mostrando, né, para uma situação bem simples, como que a gente aplica a aproximação do estado estacionário. A gente tem essa mesma reação, A dando I como intermediário e formando P, que é o nosso produto. Então, a gente vai usar aqui que D e DT é aproximadamente igual a zero. E vamos escrever quais são as etapas, né, quais são as leis de velocidade que contribuem para DI e DT. Né? Quais são as etapas em que I participa. Então, ele participa da primeira etapa, ou seja, a primeira etapa forma o intermediário I. Então, a gente vai incluir a lei de velocidade da etapa com sinal positivo aqui. Ó. E qual é a lei de velocidade? É Ka vezes a concentração de A. E a segunda etapa consome o intermediário. Então, a gente vai incluir a lei de velocidade dessa etapa, que é Kb vezes I. E aí, a gente vai dizer que isso daqui é aproximadamente igual a zero. Então, se eu tenho Ka vezes concentração de A menos Kb vezes concentração de I aproximadamente igual a zero, eu igualo uma a outra, né? Eu passo esse daqui que está com um sinal negativo para a direita, e com isso eu consigo isolar a concentração do intermediário. Quando eu passo aqui para a direita, fica Ka vezes concentração de A é igual a Kb vezes concentração de I, por isso que o Kb passa dividindo aqui, ó, quando eu isolo a concentração de I. A concentração de I é Kb, K dividido por Kb, que multiplica a concentração de A. Na sequência, eu vou representar a lei de velocidade da reação global, né, através da formação do produto. Então, eu vou escrever dP dt, vou olhar em que etapa que aparece o produto P, então aparece nessa etapa aqui. Então, dP dt é igual a Kb vezes concentração de I.
Eu não posso ficar com isso, né? Deixa eu escrever aqui para vocês. Então, eu não posso ficar com isso. O que é que eu tenho que fazer? Vamos escrever aqui. Então, para a lei de velocidade global, B vezes I, só que eu não posso deixar desse jeito, porque apareceu a concentração do intermediário. Então, para isso é que eu vou usar essa expressão obtida. Então, eu vou dizer que dp dt é igual a KB. Eita! E aí é que entra, ó. K. Aqui, ó. KB vezes concentração de A. E aí eu posso cortar aqui. Então, sumir. Não foi? Posso cortar KB com KB. Né? E aí, essa seria a minha lei de velocidade. E aqui, então aqui está resumido textualmente isso que eu falei. E nada como a gente passar para um exemplo, né, um pouco mais realista, né? Porque a maioria dos casos que a gente vai examinar, eles não envolvem mecanismos tão simples como esse daqui, né? Tá claro, pessoal? Qual que é a estratégia? Certo. Esse exemplo aí que a senhora deu, vale tanto para quando tem estoque de intermediário e quando também não tem? Não, só vale para esse caso aqui, ó. Beleza, só para o segundo caso, né? Só Obrigada. para o segundo caso. Não vale para esse daqui. Por que que não vale? Né? Porque eu não posso dizer que, ó, isso ocorre na maior parte do tempo, né? Só ocorre aqui, né? Ó, quando que a derivada é igual a zero? Só que no máximo. Que ele vale para um tempo longo, porque é como se eu tivesse um máximo não, né? Uma situação achatada. Eu não tenho um pico, né? Eu tenho um platô. Aí, olhando esse exemplo aqui, que é um pouco mais realista, né? Aqui eu tenho a reação global. Então, o que é esse exemplo? Esse exemplo aqui é do livro do Atkins, usando a aproximação de estado estacionário. Ele diz assim: deduza, né, determine a lei de velocidade para a decomposição do N2O5. E aqui eu tenho a reação global. 2N2O5, dando 4NO2 mais O2. Então, eu tenho que saber qual é a reação global para aplicar a aproximação do estado estacionário. Por que eu tenho que saber qual é a reação global? Porque eu tenho que conseguir identificar no mecanismo quem são os intermediários. Porque os intermediários, eles não aparecem na reação global, né? Então, com base no mecanismo abaixo. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês forem resolver, né, aplicar a aproximação do estado estacionário, é olhar tudo que aparece, todas as moléculas aqui, identificar quem que é intermediário, ó, aqui no mecanismo. N2O5 não é, NO2 não é, agora NO3 é. Então, NO3 é intermediário, então sempre escreva assim ó, do lado. Intermediários. NO3. Aí aqui eu tenho NO2 mais NO3. NO2 não é, NO3 eu já anotei, esse daqui eu já vi que não é, né? Esse não é, esse é, aí vem NO2 de novo, O2. O2 é produto. Ah, aqui apareceu NO. Então, NO também
é intermediário. Aí vem NO, N2O5, NO2, NO2, NO2. Estão vendo que em etapas elementares de mecanismo é comum a gente mostrar as moléculas, né? Mesmo que seja a mesma, vem de escrever, ó, 3NO2, você escreve NO2, NO2, NO2. Porque muitas vezes é necessário, quando eu for escrever a lei de velocidade de uma determinada etapa, se a molécula aparece duas vezes, né, como reagente, a gente tem que multiplicar a lei de velocidade por 2, né? Por exemplo, se eu tivesse uma etapa assim, ó, uma etapa elementar, A mais A dando intermediário, né? E quando eu for escrever DADT, eu tenho que escrever, ó, essa etapa, ela contribui para diminuir a concentração de A, não é porque A é consumido. Então, a lei de velocidade. Então, primeira coisa, se a constante de velocidade é K1, entra menos K1 A ao quadrado, só que com 2 aqui, ó, porque consome, né, duas moléculas. Então, vem 2 aqui e 2 aqui. Mas isso, esse tipo de detalhe em mecanismo, ele vai aparecer, não é, vocês não vão ter que usar isso nesse exemplo, que é o primeiro. Né? Os exemplos, eles vão ganhando uma maior complexidade conforme nós vamos apresentando esses exemplos. Mas aqui eu estou só comentando o porquê de escrever NO2, NO2, NO2. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente já fez foi escrever quem são os intermediários. Outra coisa que no começo, as primeiras vezes que vocês estão resolvendo, vocês podem fazer, é escrever a lei de velocidade de cada etapa. Pode falar, Mari. Ali na equação global, ela coloca assim, 4NO2. Só que nessa última equação aí que tem o KC, ele só bota 3NO2. Porque já formou, ó. Já tem um nessa etapa KB aqui, ó. Ah, tá. Entendi. É uma observação Obrigada. interessante, ó. Vocês devem, de nada. Vocês devem procurar, sim, que as etapas do mecanismo, você somando, levem à reação global. Isso é fato. Então, vamos supor, ficaria estranho se já não tivesse uma aqui, né? Então, o que vocês podem escrever? Que nas primeiras vezes ajuda vocês. Qual é a lei de velocidade de cada etapa? Dessa etapa aqui vai ser KA N2O5, porque quem que é a constante de velocidade? KA. Quem é o reagente? N2O5. Aqui eu vou ter KA' NO2 NO3. Aqui eu vou ter KB NO2 NO3. E aqui eu vou ter KC NO N2O5. E se vocês notarem, aqui, na verdade, a gente tem um equilíbrio, né? Ó, N2O5 dando NO2 mais NO3 e NO2 mais NO3 voltando a N2O5. Aqui é um equilíbrio. Estão vendo? Mas como é o primeiro exemplo, então é que a gente vai ter que usar todas, vai ficar até mais visível, está tudo desmembrado. O que nós vamos fazer na sequência? Então, nós vamos escrever a lei, né, toda a expressão para a variação da concentração de NO3 em função do tempo, ou seja, dNO3 dt, vamos escrever, ou seja, vou procurar todas as etapas que aparece NO3, vou escrever DNO dt,
que é o outro intermediário, e vou escrever uma expressão que represente a lei de velocidade global. Pode ser tanto em função de um produto, como em função do reagente. Nesse exemplo, o Atkins vai escrever dN2O5dt, representando a lei de velocidade global. Esse daqui eu vou igualar a zero, esse a zero. Agora, dN2O5dt, não, porque não é intermediário. Quando eu escrever dN2O5dt, eu não posso igualar a zero. Só posso igualar a zero os intermediários. Então, é isso que vai ser feito nessa outra tela. Aqui eu tenho né, a reação global, o mecanismo. E agora sim, ó, vamos ler como que ele coloca. Vocês veem que eu estou seguindo o mesmo caminho. Primeiro, identifique os intermediários. Espécies que ocorrem nas etapas de reação, mas não aparecem na reação global. E escreva expressões para suas velocidades totais de formação. Então, todas as velocidades totais de formação das concentrações dos intermediários são igualadas a zero e as equações resultantes são resolvidas algebricamente. O que isso quer dizer? Então, a gente vai escrever, ó, DNO3dt, DNOdt. Então, vamos lá. DNOdt. Onde que aparece NO? Certo? Aparece aqui, ó, na terceira e na quarta. Certo? Na primeira e na segunda não aparece. Então, na terceira, NO é formado. Então, a lei de velocidade dessa etapa entra com um sinal positivo. Então, eu tenho KB, NO2 e NO3 aqui. E na quarta etapa, ele é consumido, né? Então, entra a lei dessa etapa aqui com sinal negativo. Então, entra menos KC, NO, N2O5. O que eu faço com essa expressão? Deixo ela quietinha aqui por enquanto. Aí eu vou lá e escreva do outro. Então, não escrevam as expressões e já saiam. Mexendo. Escreva todas primeiro. Dá uma olhada, que isso pode poupar trabalho. Agora vamos escrever DNO3dt. NO3 é formado na primeira, consumido na segunda e consumido na terceira. Por isso eu vou ter mais Ka N2O5 menos Ka' NO2 NO3 menos KB NO2 NO3. Isso aqui também eu vou igualar a zero. E para a lei de velocidade global, ele escolheu o reagente. Eu tenho um palpite porque ele escolheu o reagente, porque se ele escolhesse o produto, ele ia ter que introduzir aquele fator de 3, ó, porque ele aparece 3 vezes aqui, né? Se fosse o NO2. Então, para um primeiro exemplo, se você começa a introduzir, né, complicações que, na verdade, são exceções, não vão aparecer muito, né? Não é uma boa escolha em termos didáticos, certo? Você tem que começar de exemplos que você fixe primeiro a ideia geral. Depois você vai, né, nos penduricalhos, tá? Então, vamos lá. Aí, DN2O5, então ele aparece na primeira etapa, na segunda e na quarta. Então, eu vou ter. Ele é consumido na primeira, então, menos KN2O5. Aí, ele é formado na segunda. Mais Ka' NO2 NO3. E ele é consumido na última. Menos KC N2O5. Igual a zero? Não. Não igual a zero. Porque ele não é intermediário. E agora? O que a gente faz? Agora a gente faz o seguinte, dá uma olhada primeiro na lei de velocidade global e vê o que aparece aqui, né, de intermediário. Aparecem os dois, ó, NO2 e NO3. O NO3 aparece aqui e o NO aparece aqui. Então, realmente, a gente vai ter que mexer
nas equações anteriores, né? Aqui eu escrevi a lei de velocidade global, é a mesma, só repetindo o slide para resolver com vocês. E aqui eu escrevi as duas anteriores. Eu escrevi, copiei aqui DNO-DT e copiei DNO3-DT. Então, com essa primeira, o que dá para fazer é o seguinte, ó. Vou jogar esse que está negativo por pular aqui para a direita da igualdade. Escrevi. Olha, tem uma coisa boa e uma coisa ruim que a gente pode notar aqui. Eu tenho um intermediário, a coisa ruim primeiro. Eu tenho um intermediário do lado esquerdo e um intermediário do lado direito. Ou seja, se eu isolar esse daqui, a expressão, né, o NO3, a expressão que eu vou obter, ela não é muito boa para resolver, né, lá no final. Por quê? Porque de qualquer jeito eu vou ficar com o intermediário em algum lugar. Mas essa igualdade, ela pode ser útil, por quê? Porque pode ser que apareça isso daqui, ó, lá na equação global, eu troco por essa. Tá entendendo? Ó, e aí justamente isso que vai aparecer, ó. Na equação global, então aqui eu tenho que KB e as concentrações que acompanham KB é igual a KC. Então aqui eu tenho KC, certo? E aqui eu tenho, ó, K', que tem NO2 e NO3, que é igualzinho a KB, certo? Então, na verdade, qual é o recado? Deixa essa igualdade aqui reservada, que pode ser útil ela para eu trocar um pelo outro. Agora eu venho para a segunda. Então, percebendo a estratégia? Não saiam mexendo que nem louco, você vai mexendo aos poucos. Escreve todas, olha para elas, vê o que aparece. Vê se precisa mexer em alguma coisa. Vai que aqui, representando a lei de velocidade global, já não tivesse intermediário. O que vocês iam fazer? Não precisavam fazer nada, né? Pode ter algum caso que aconteça isso? Pode. Por isso que eu estou dizendo, olha primeiro. Escreve as expressões e olha. Aqui, o que eu vou poder fazer? Eu vou fazer o seguinte. Aqui eu tenho N2O5, que é reagente, então aqui não é problemático. E aqui, se vocês olharem, apareceu NO2, NO3, NO2, NO3, nas duas expressões, né? Então, de repente, eu posso isolar junto NO2 e NO3, ou obter uma expressão para NO3. Vamos por partes. O que eu vou fazer? Eu vou deixar esse que está positivo desse lado e vou passar os dois que estão negativos para a direita. Ka, N2O5 é igual Ka', NO2, NO3, mais KB, NO2, NO3. E posso fazer duas coisas. Posso colocar aqui em evidência só o NO3, porque ele é que é o intermediário, NO2 não é problema para a gente. Ou eu posso deixar em evidência NO2, NO3. Ó, não é útil, mas se fosse, eu poderia trocar aqui, ó. Eu tenho que KB NO2, NO3 é igual a KC NO, N2O5. Eu poderia pegar esse KB NO2, NO3, se fosse útil, colocar KC NO, N2O5 aqui, ó, nesse lugar, porque eles são iguais. É isso que essa igualdade está me dizendo. Podia ser útil eu trocar. Nesse caso aqui não é, né? Então, aqui eu posso fazer o seguinte.
Ou eu posso isolar, vou mostrar as duas possibilidades aqui. Posso isolar NO2, NO3, certo? Se eu colocar em evidência aqui NO2 e NO3, vai ficar Ka' mais Kb. Mas eu já vou mostrar. Não, vou. Ka' mais Kb igual a Ka N2O5. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou subir tudo isso, que estou precisando de espaço. Aí agora eu isolo. N2 não, né? NO2 é igual a Ka N2O5. Então eu vou passar isso aqui dividindo. Ka' mais Kb. Ou vou colocar em evidência só o NO3. Aqui, ó. Por quê? Porque eu quero uma expressão só para o intermediário. NO3. Ka' NO2 mais Kb NO2 igual a Ka N2O5. Deixa eu trazer tudo para a esquerda, um pouco para caber. Ou seja, NO3 é igual a Ka N2O5, Ka' NO2 mais Kb NO2. Por quê? Porque eu quero ficar com uma expressão só para concentração do intermediário. Beleza. Mas, na verdade, quem a gente vai usar é essa daqui da esquerda. É essa daqui. Por que eu vou usar isso aqui? Porque aí, quando eu chego na lei de velocidade global, eu vou ter menos Ka N2O5 mais Ka' NO2 NO3, que tem um dos intermediários, mais Kc NO N2O5. Aqui aparece o outro intermediário. Oxa, o que eu faço para substituir os dois? Agora sim, ó, eu troco isso daqui, né, como Kc NO N2O5 é igual Kb NO2 NO3, eu faço essa troca. Menos Kb NO2 NO3. Tá claro o porquê dessa troca? Né? Porque eu descobri aqui, ó, que eles são iguais. O que eu faço agora? Agora eu coloco NO2 e NO3 em evidência aqui. Por quê? Porque eu tenho uma expressão para eles aqui. Aí, vou fazer isso.
menos KB. Agora eu venho com essa expressão aqui, lá, né? Com a expressão que eu obtive para NO2 e NO3. Que é KN2O5, K' mais KB, que multiplica K' menos KB. Posso deixar assim? Até pode, mas o que, que o livro faz? O que a gente faz se a gente quiser conferir se o resultado bate com o do livro? Aí você vai manipular um pouco mais, você vai fazer esse produto aqui, fazer KN2O5 vezes K', depois vezes menos KB, vai colocar a expressão inteira com o mesmo denominador. Vamos mostrar como que fica. Só preciso copiar. Né? Então, é o tipo de coisa, como eu sempre falo, praticando, você fica craque, porque tem raciocínios que aparecem sempre. Ah, isso sempre aparece. Então, eu já sei o que fazer. Agora, se você não põe a mão na massa para fazer várias vezes, você acha tudo muito estranho. Ai, computador não trava, filho de uma égua. Eu vou mostrar um assim mais passo a passo, depois não precisa fazer tanto. Então, o que, que eu faço? Eu pego isso daqui e multiplico por esse termo, né, para ficar tudo no mesmo denominador. Então, eu vou ter menos Ka, K' N2O5, menos KKB, agora eu vou multiplicar aqui, ó, mais K' N2O5, né, ó, mais KK' N2O5, menos KKB N2O5. Aí, vejam só, aqui eu tenho menos KK' N2O5 e aqui eu tenho mais KK' N2O5. Então, eles subtraem e aí eu somo esses dois. Então, eu vou ter DN2O5 dt é igual a menos 2 Ka, Kb, N2O5, K' mais Kb, né? Que é igual ao resultado aqui, certo? Então, assim, ó, aqui, nessa etapa, já estava, né, na forma mais ou menos aceitável, porque a gente não tinha mais intermediário. Mas para a gente conseguir conferir, para ver se está certo, aí você tem que simplificar a expressão, né? E como que isso se relaciona com aquela lei de velocidade, né?
que a gente está acostumado. Então, ó, aqui eu tenho 2N2O5, né? Então, V é igual a menos 1/2. N2O5dt, né? Por quê? Porque a estequiometria da reação, né, é 2N2O5. Então, aí, quando eu faço essa substituição, se essa diferencial é isso daqui, então eu vou ter menos 1/2 vezes menos 2 KB. Então, aqui, ó, cancela, certo? Corta 2 com 2, menos com menos dá mais, então a velocidade, e tudo isso aqui vira uma constante, ó. Uma constante aparente. Então, eu vou ter que V é igual a K N2O5, tá? Aí eu vou mostrar mais um exemplo e vou preparar, né? Já tem mais um aqui para que vocês podem treinar, certo? E a próxima aula ela está programada ainda para esse assunto, então a gente vai praticar mais. Então, o outro exemplo é esse daqui, ó. A nossa reação global é 2O3 gasoso, dando 3O2 gasoso. Aqui é um autoteste, né, do Atkins. Aí ele diz assim: autoteste. Derive a lei de velocidade para a decomposição do ozônio na reação 2O3, dando 3O2, com base no mecanismo. Ele ainda diz que está incompleto. Mas que se nós tratarmos com a aproximação do estado estacionário, nós vamos chegar nessa expressão aqui, né? Então, tem aqui eu já deixei, né? Como eu já discuti um com vocês, aqui eu já deixei ele rabiscado. Na verdade, no PDF que eu mandei, tinha essa resolução, estava até escrita de um jeito meio tortinho, saiu mais bonitinho aqui, mas quando vocês juntarem, vocês viram gravado com o que está no PDF, está ótimo. Mas se ficarem com dúvida, eu estou à disposição. Então, a gente tem aqui, essa é a nossa reação global. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa é identificar os intermediários. Então, eu tenho O3, é reagente, O2, que é produto. Então, eu tenho O como intermediário. Aqui, ó, ele de novo, reagindo com O3, dando O2 mais O2. Então, só tenho um intermediário, que é o oxigênio, esse oxigênio na sua forma, né, atômica. Então, eu vou escrever DODT. DODT é K1O3, que ele é formado nessa etapa, menos K1' O2, porque ele é consumido nessa, ele é consumido na terceira, né? Menos K2O3. Então, eu igualo isso a zero. Aí escrevo também, né, para observar o resultado aqui, ó. Ah, ele fez com O3, eu fiz com O2. É bom para ficar uma diferença, né? Então, DO2-DT vai ser aqui, né? Ele é formado na primeira, então é K1O3 menos K1' O2O, e ele é formado na última. Aqui eu escolhi para fazer, para mostrar o 2 aqui, ó. Mais 2K2O3. Por quê? Né? 2, que é formado duas vezes. Eu tenho que entrar um 2 aqui. Tá? Se a gente escolhesse fazer com o O3, ele não ia ter essa novidade a mais. Enfim. Então, aparece o intermediário? Aparece.
na lei de velocidade global. Então, eu tenho que obter uma expressão para ele, né? Então, vai ser a partir dessa. Então, essa daqui, que é dO dt igual a zero, aparece o intermediário nos termos que estão negativos. Então, eu passo esses dois termos para a direita. Então, eu fico com K1O3 é igual a K1' O2O mais K2O3. Coloco o O em evidência. Então, fica K1O3, aí passa dividindo K1' O2 mais K2O3. Essa é a minha expressão, né? O que mais que eu vou ter aqui? Aí, agora, eu tenho que mexer na expressão da lei global. O que eu tenho nela? Eu tenho aqui o intermediário aparecendo aqui e aqui. Então, eu coloco ele em evidência primeiro, tá vendo? K1O3 mais oxigênio, então, em evidência, concentração do oxigênio, né? Aí que multiplica menos K1' O2 mais 2K2O3. O que eu faço agora? Agora eu coloco aqui a expressão que eu obtive, né? Que é K1O3, K1' O2 mais K2O3. Agora eu tenho que fazer aquela, tá vendo? Isso acontece bastante, aquela simplificação da expressão. Então, eu multiplico esse primeiro termo pelos dois termos no denominador, para ficar tudo no mesmo denominador, e distribuo esse produto aqui, né? Que tá mostrando aqui, aqui eu só copiei, e aqui eu estou mostrando esse produto. Então, ó, K1, K1', O2, O3, mais K2, mais K1, K2, O3 ao quadrado. Agora eu distribuo esse produto aqui, né? Menos K1, K1', O2, O3, mais 2K1, K2, O3 ao quadrado. Tá vendo? Então, ó, como as coisas se repetem. Eu vou ter uma subtração aqui, ó. O mesmo termo aparece positivo e negativo, K1, K1', O2, O3, né? E aqui sobra K1, K2, O3 ao quadrado, 2K1, K2, O3 ao quadrado. Então, eu somo, né? 3K1, K2, O3 ao quadrado. Então, aqui é a minha lei de velocidade, tá? Em que não aparecem intermediários. Como que ela se relaciona com a lei de velocidade global? Né? Então, eu obtive dO2 dt. Então, a lei de velocidade global, ela vai ser igual a menos meio dO3 dt, que é igual a mais 1/3 dO2 dt. Tá vendo? Aí, esse 3 que apareceu aqui no dO2 dt, quando eu substituir aqui na diferencial dela, cancela. Se eu tivesse feito como aparece aqui no livro, né? Ó, com o dO3 dt, possivelmente apareceria menos 2 para cancelar, né? Enfim. Como eu mostrei aqui, ó. Tá vendo? Que é o resultado que ele mostrou aqui, ó. Menos KA, O3 ao quadrado dividido por essa soma. Tá? Enfim. E esse eu vou deixar para vocês resolverem. Resolvi aqui no meu caderno um pouco antes da aula, mas esse aqui eu passei mais rápido, refaçam para fixar, e esse eu vou deixar, né? Esse aqui é o seguinte, pode falar. Eu acho até que a gente já fez esse, professora, antes da prova. Sim, mas vocês fizeram, muito bem observado, vocês fizeram aplicando a outra aproximação. E aí, é interessante, porque aqui a gente vai fazer, deixa eu lembrar com o pessoal, se eles não lembrarem. A Mariane tem toda a razão. Jesus, eu esqueço que eu ainda estou com a... A senhora fez com a aproximação de etapa determinante, se eu não estou enganada. Exatamente. Aí, agora, aplicando a aproximação do estado estacionário, a gente vai obter um resultado um pouco diferente. Deixa eu só comentar, mas que
ele é diferente porque ele é mais geral, mas ele se transforma naquele. Quer ver como? Né? Deixa eu só escrever aqui a reação global para vocês, porque nesse exemplo aqui ele só está mandando assim, vá lá ver, ó. A reação, o mecanismo lá na reação 16,56. Aí deixa eu só lembrar com vocês. Pode falar, Jonathan. Quer fazer alguma pergunta? Eventinho bom. Ele não está me deixando ler aqui. Aqui. A reação global. A reação global é C6, H5, NH2, mais HNO2, mais H+, aqui Br-, dando C6, dando esse produto aqui, C6H5N2+, mais 2H2O. Então, lá, aqui está o mecanismo, ó. Deixa eu projetar grande para vocês. O equilíbrio, ele é rápido. Depois tem a segunda etapa, que é lenta. Então, que aproximações a gente usou? Primeiro que a gente usou a de pré-equilíbrio, né? A gente escreveu a constante de equilíbrio, com K maiúsculo, né? Que é a concentração de H2, NO2+, H+, HNO2. Aí a gente isolou o intermediário, ó, né? Igualou isso a Ka sobre K', ou K1, né? Sobre K-1. E a gente tomou como a lei de velocidade global, né? Sendo a lei da etapa lenta. Então, seria V igual a H2, NO2+, BR-, que aí esse é o intermediário, a gente substitui e chega na lei de velocidade global. Agora, tratando como estado estacionário, o que vocês vão fazer? Vocês vão identificar os intermediários. Quem são os intermediários? Esse daqui e esse daqui, né? Vão escrever a lei de velocidade deles, dH2NO2 dt, ver todas as etapas em que ele aparece igual a zero. Vão escrever DONBR dt, mesma coisa, e podem escrever aqui, ó, né? A lei de velocidade global sendo representada aqui, ó, pelo produto, esse daqui. E aí ele aparece só nessa etapa aqui. Aí, aplicando a aproximação de estado estacionário, até está em inglês aqui, mas a expressão está aqui, dá para mostrar, né? Ele está até mostrando aqui, ó, DONBR dt igual a zero, que é igual a isso daqui, né? Na verdade, aqui tem a resolução já, mas eu acho que tem tanta poluição visual que fica até difícil de vocês verem. Então, aqui, ó, essa é a expressão que ele obteve, tá vendo? Para o intermediário. Depois ele fez a mesma coisa para o outro intermediário aqui, ó. DH2, NO2 dt igual a zero, igual a isso daqui, obteve a expressão para ele, né? Aí, a lei de velocidade global, vocês vão obter essa daqui, ó. RE K1, K2, H+, HNO2, BR-, dividido por K-1 mais K2, BR-. Qual que é a diferença dessa para aquela outra que a gente obtém, tratando já com as duas aproximações? É que lá a gente já considerou
que a etapa lenta era essa etapa aqui, governada por K2. Então, a gente já considerou, de antemão, que K2 é muito menor que K-1. Então, se K2 é muito menor que K-1, eu desapareço com ela aqui, ó. Tá vendo? Dessa soma. Aí ela se transforma na outra. Não é interessante? Lembrou, Mari? Sim, professora. Aí, nesse caso, a gente não vai desconsiderar esse K-1, né? Não. Então, a expressão que vem do tratamento pelo estado estacionário, ela mostra todas as constantes que podem aparecer. Depois no final é que a gente pode, e tem exercícios que falam isso. Pegue o resultado final e mostre como ele se transformaria se K2 for muito menor que K-1, ou se K-1 for muito menor que K2. E aí a gente sai cortando onde dá. Porque a gente sabe que se K2 é muito pequeno, eu posso sumir com ela na soma, né? Eu não posso sumir com ela daqui de cima porque é um produto. No produto, um número pequeno faz muito efeito. Numa soma, um número pequeno, ele não faz efeito, né? Então, a aproximação do estado estacionário, ela leva ao resultado mais generalizado, né? Então, isso que é interessante desse exemplo aqui, é que ele pega o mesmo problema que a gente tratou. Mostra que a gente pode tratar o mesmo problema com várias aproximações, né? E que alguns deles já podem levar a um resultado direto, porque ele já faz uma suposição sobre o valor de alguma das constantes. Agora, o estado estacionário, vocês notem que a gente não levou em conta, né, o fato de saber que o equilíbrio era rápido, que essa era lenta, que essa era rápida. A gente considera todas as constantes, e todas elas aparecem no resultado, né? Enfim. Então, eu sugiro que vocês pratiquem um pouco, né, para a gente comentar na próxima aula. Então, o que eu vou fazer na aula presencial, né? Eu vou resolver passo a passo de novo esse daqui e vou trazer mais alguns casos, tá? E para quem não puder comparecer também, eu vou gravar uma explicação aqui, né? Professora, Ou, tem como a senhora explicar aquele último exemplo que a senhora passou? Como é que a senhora faz para deixar em evidência os termos? É esse tem, daí. tem sim, com certeza. Eu vou colocar um slide novo aqui, aí eu mostro passo a passo. Foi aqui, né? Foi aqui que ficou em evidência. Então, vamos lá. Vou colocar ele pequenininho aqui. Aí eu faço ele de novo explicando. Vou até pegar outra cor aqui. Vamos de roxo. Então, quando vocês olham lá, né, no padrão das reações, vocês vão ter assim, ó. DO2-DT. Eu estou copiando isso daqui. Menos K1'. O2O mais K2O O3. Então, eu noto que eu tenho O aqui e O aqui. DO2-DT, K1, O3 menos. Aí sim, ó. Como eu tenho O aqui
E, ó, aqui, eu escrevo ele, né? Abro um parênteses e eu vou colocar os termos pelos quais ele aparece multiplicado. Então, aqui ele aparece multiplicado, certo? Por. Ó, esse sinal, só um outro comentário aqui, eu posso tanto deixar um sinal de menos aqui como um sinal de mais. É melhor deixar um sinal de mais, certo? Mas, ó, nesse primeiro termo, ele aparece multiplicado por menos K1' O2. E aqui ele aparece multiplicado por K2O3. Então, mais K2O3. Aí, depois... depois eu peguei a expressão correspondente. Eu tinha obtido lá atrás que O, certo? Ele é igual a isso daqui. Então, eu vou até escrever novamente aqui em cima. Eu tinha obtido que O é igual a K1, O3, K1', O2 mais K2, O3. Então, onde está O aqui, eu vou colocar essa expressão aqui. K1O3, dividido por K1', O2 mais K2O3. Agora aqui, ó, isso era o O. Então, aqui aparece menos. Tem que repetir isso. K1', O2 mais K2, O3. E aí, é só fazer os produtos. Deixa eu ver onde mais que aparece. Aqui eu coloquei, ó em evidência também, ó. Deixa eu mostrar isso daqui também. Quando aparece assim, DODT, K1O3 menos K1', O2O menos K2O3, igual a zero, o que eu fiz? Eu passei os termos negativos para a direita, por quê? Porque o O aparece nos dois e não aparece aqui. K1', O2, O mais K2, O, O3. Aí, novamente, K1, K1O3. Coloco o O em evidência. O que aparece multiplicando ele nesse primeiro termo? K1', O2. E aqui, K2O3. É o que está faltando, né? Ou seja, quando eu coloco em evidência, eu tiro ele daqui e tiro ele daqui. E deixo fora. Porque é a mesma coisa, se eu distribuir o produto, eu volto ao que eu tinha aqui. E agora eu consigo isolar. Né? Passo
isso que está entre parênteses passa dividindo, então O fica K1, O3, K1', O2 mais K2, O3. E aí está pronta a expressão, que é aqui, eu mostrei ela sendo usada aqui. Certo? Ficou um pouco mais claro? Sim, sim. Essa última, professora, que fica só em função de O, a gente chama de quê? Aqui, Hum, você disse que isso daí isso daí é é a lei de expressão. formação? Essa daqui é a expressão para a concentração do intermediário, né? Uhum, uhum. Né? Olha ela pronta aqui, né? Então, aqui, primeiro eu mostrei usando ela, né? Ó, igual K1, O3, K1', O2, K2, O3. Como que eu cheguei? Desse jeito aqui, né? E aí eu mostrei usando ela, certo? E aí, na sequência, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a operação inversa de colocar em evidência, que é o quê? Que é distribuir o produto, né? Que aí seria colocar a expressão inteirinha no mesmo denominador. O que eu tenho aqui? Eu tenho esse termo, que não está dividido por nada, então eu tenho que deixar ele no mesmo denominador. Ou seja, eu tenho que multiplicar por essa soma. Então, vão aparecer dois termos, K1, K1', O2, O3, mais K1, K2, O3 ao quadrado. E distribuo esse produto aqui. K1, O3 vezes isso daqui e vezes isso daqui. Geralmente, depois aparece cortando, né? Então, é assim, a sugestão aqui é que vocês têm que pôr a mão na massa, certo? Sem assistindo outra pessoa fazer, já fica, né, explicando tal. Primeiro parece confuso, depois fica mais claro, mas nada substitui vocês realmente pegarem para fazer, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Não, professora. Então eu vou parar a gravação e aí a gente continua na próxima semana, tá?